É curioso como uma rejeição, muitas vezes, parece ecoar mais do que 1000 elogios recebidos ao longo da vida. Quem já foi colocado de lado sabe que não é apenas a recusa que machuca, mas o silêncio que vem depois dela. E é justamente nesse espaço vazio que surge a maior oportunidade de reflexão. Será que o verdadeiro poder está em buscar resposta ou em permanecer imóvel, como os estoicos nos ensinam? Quando alguém rejeita, não é apenas o vínculo que se rompe, mas também a imagem que criamos de nós mesmos diante do outro. A primeira reação costuma ser a dor do ego ferido, a sensação de ter sido diminuído. Os antigos estoicos, no entanto, lembravam que toda emoção forte esconde um ensinamento. O que parece apenas humilhação pode ser, na verdade, um convite para revisar expectativas, soltar o que não depende de nós e encontrar firmeza no próprio interior. O corte do ego abre espaço para o fortalecimento da alma. Epicteto sempre lembrava que existem coisas dentro do nosso alcance e outras totalmente fora. A rejeição está na segunda categoria. Você não controla escolhas alheias, sentimentos de outra pessoa ou decisões que ela toma. A única esfera que está em suas mãos é a forma de reagir. Em vez de implorar, insistir ou buscar justificativas, o caminho estoico é preservar a serenidade e escolher a indiferença ativa. Essa postura não significa ignorar a dor, mas sim decidir que ela não ditará sua vida. O domínio próprio se torna escudo contra a instabilidade externa. Se esse conteúdo já está trazendo clareza, não esqueça de se inscrever, deixar o gostei, se puder, apoiar com um valeu do YouTube. Continue até o final porque os próximos capítulos vão revelar estratégias estoicas ainda mais poderosas. Comenta aqui a palavra silêncio, para mostrar que você está firme até agora. A rejeição provoca dor, e a dor é inevitável. Porém, o sofrimento prolongado nasce quando alimentamos pensamentos repetitivos, revivendo a cena e criando histórias imaginárias sobre o que poderia ter sido. Marco Aurélio ensinava que não são os fatos que nos abalam, mas as interpretações que damos a eles. Assim, ao separar dor física ou emocional imediata do sofrimento que nós mesmos ampliamos, aprendemos a cortar o ciclo. A filosofia estoica nos convida a sentir, mas não a se aprisionar. A chave é não transformar um episódio em prisão mental. Responder à rejeição com discussões, súplicas ou tentativas de provar valor só reforça o poder do outro. Já o silêncio controlado cria um impacto invisível. Mostra que você não precisa convencer ninguém a enxergar seu valor. Essa ausência de reação não é fraqueza, é sinal de domínio interno. Com o tempo, a indiferença pesa mais do que 1000 palavras ditas em desespero. O silêncio não é vazio, é mensagem. Ele ensina que dignidade fala mais alto do que a pressa de se justificar. Há algo enigmático no modo como o silêncio e a falta de reação podem provocar mais inquietação do que qualquer confronto direto. Quando alguém espera lágrimas ou súplicas e encontra apenas calma, nasce uma sensação desconfortável. É nesse ponto que a indiferença, usada com sabedoria, se transforma em força, não como desprezo, mas como domínio da própria essência. Muitos confundem indiferença com falta de sentimentos, mas os estoicos a compreendiam como sinal de equilíbrio. Não reagir diante de provocações ou da rejeição não significa ausência de emoções, e sim capacidade de não ser arrastado por elas. O verdadeiro poder está em manter a serenidade quando tudo ao redor parece exigir explosões emocionais. A indiferença controlada não destrói vínculos, apenas mostra que sua paz não depende da instabilidade de terceiros. Quem rejeita costuma esperar um roteiro previsível, insistência, explicações, ou até mesmo brigas. Ao não oferecer nada disso, você quebra expectativas e retira o palco do ego alheio. A ausência de reação se torna uma forma silenciosa de domínio. É como tirar combustível de uma chama. Sem energia para continuar queimando, ela apaga. Esse vazio deixa quem rejeitou com a estranha sensação de ter perdido algo precioso. O impacto do seu silêncio pesa mais do que qualquer justificativa. O orgulho sempre busca espectadores. Quando alguém rejeita, muitas vezes deseja reforçar a própria superioridade. Ao não reagir, você fecha a cortina, apaga as luzes e retira a plateia. Sem palco, o orgulho perde brilho. Marco Aurélio lembrava que não devemos ser escravos da aprovação externa. O controle da própria conduta mostra que sua dignidade não está à venda, e quem tentou diminuir você percebe que não conseguiu roubar seu valor.
Essa percepção silenciosa é um golpe invisível no ego de quem acreditava estar no comando. Curiosamente, nada causa mais estranheza do que a decisão silenciosa de se afastar quando todos esperam insistência. A retirada tranquila, sem palavras de acusação ou pedidos de retorno, possui uma força invisível. É nesse gesto contido que se revela a verdadeira dignidade, capaz de transformar a rejeição em aprendizado e em respeito conquistado. Ser afastado pode parecer, à primeira vista, uma derrota. Porém, os estoicos ensinavam que aquilo que nos é tirado abre espaço para novas possibilidades. O abandono não significa perda de valor, mas sim a chance de redirecionar energia. Em vez de gastar forças tentando reconquistar alguém que não quis permanecer, o sábio volta-se para si mesmo. O afastamento vira terreno fértil para autodescoberta, fortalecimento emocional e reconstrução interior. O que parecia fim se transforma em início. Retirar-se sem discussões é um ato de coragem e de autocontrole. A dignidade se revela justamente quando não há necessidade de provar nada. É a postura de quem reconhece que não pode mudar o coração do outro, mas pode escolher como sair da cena. Esse silêncio não é vazio. Ele carrega a mensagem de que não se perde tempo em disputas desiguais. O afastamento elegante mostra que a verdadeira força está em não precisar da última palavra. A busca por aprovação de quem rejeitou é uma prisão invisível. Quando alguém implora por atenção, entrega ao outro o poder de definir seu valor. O estoicismo ensina ao contrário, que nossa dignidade não depende de olhares externos, mas de nossa própria consciência. Ao não pedir validação, você afirma que já possui tudo o que precisa dentro de si. Essa postura firme desarma quem acreditava ser indispensável. Não se ajoelhar diante da rejeição é, por si só, uma vitória silenciosa. Muitas vezes, o verdadeiro impacto de uma pessoa só é percebido quando ela já não está mais lá. Ao se retirar com serenidade, você transforma sua ausência em um lembrete constante. O espaço vazio, antes ignorado, começa a incomodar quem rejeitou. Essa ausência não é ruído, é eco. E esse eco costuma se tornar mais forte do que qualquer tentativa de persuasão. Assim, a retirada digna converte-se em uma forma de presença duradoura na mente alheia. Existe algo intrigante na forma como o orgulho conduz as pessoas a escolhas que mais tarde pesam como correntes invisíveis. Quem rejeita, muitas vezes, acredita estar em vantagem. Mas o tempo, silencioso e certeiro, cobra sua dívida. É nesse ciclo que o arrependimento se instala, revelando o custo real das decisões guiadas pelo ego. No momento da rejeição, o outro sente-se triunfante, como se tivesse encerrado uma história em seus próprios termos. Esse instante de superioridade dá a ilusão de controle. No entanto, os estoicos alertavam que toda sensação de vitória construída sobre a humilhação alheia é frágil. A aparente conquista não passa de engano passageiro. O orgulho gera uma falsa sensação de poder, mas essa sensação se desfaz quando confrontada com a realidade das próprias escolhas. O presente engana, mas o tempo revela. Aquilo que hoje parece descartável, amanhã pode se tornar lembrança preciosa. Marco Aurélio lembrava que tudo está em constante mudança, inclusive as percepções humanas. Quando o calor da rejeição se esfria, surge a clareza do que foi deixado para trás. A ausência, antes subestimada, transforma-se em memória incômoda. É nesse espaço entre o orgulho e a lucidez tardia que nasce o arrependimento. Ao não reagir, você cria um campo silencioso onde os papéis começam a se inverter. No início, quem rejeita sente poder. Com o passar dos dias, esse mesmo poder começa a perder força diante da calma do outro. O silêncio prolongado funciona como um espelho que devolve ao rejeitador sua própria insegurança. Aos poucos, quem se acreditava vencedor passa a sentir a inquietação da perda. Essa inversão acontece sem palavras, apenas com firmeza e constância. Quando as ilusões caem, resta encarar o vazio. O arrependimento é fruto natural de escolhas guiadas pelo ego e pela vaidade. Epicteto ensinava que ninguém foge das consequências de seus atos. Assim, o retorno do arrependimento não é a punição externa, mas resultado inevitável da consciência. Quem rejeitou acaba revisitando mentalmente aquilo que desprezou. E nesse retorno silencioso percebe que o orgulho, antes celebrado, foi o verdadeiro inimigo. O castigo não é imposto por você, mas pela própria mente do outro.
Poucos sentimentos são tão poderosos quanto perceber que você não depende de ninguém para viver em paz. A autossuficiência, vista pelos estoicos como virtude essencial, não significa isolamento, mas sim a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando vínculos externos se rompem. Nesse equilíbrio, a rejeição perde o poder de ferir, e quem tentou diminuir você se vê diante de uma força inabalável. A maior conquista não é ter companhia constante, mas aprender a estar bem consigo mesmo. Os estoicos compreendiam que quem depende do afeto ou da aprovação alheia se torna escravo das vontades externas. Quando alguém rejeita, o impacto é devastador para quem construiu sua felicidade sobre o outro. Já quem cultivou a autossuficiência consegue sentir a dor inicial, sem se perder nela. Ser autossuficiente é ter raízes profundas em si mesmo, raízes que não são arrancadas por decisões alheias. Assim, a rejeição deixa de ser fim e se torna apenas um desvio no caminho. Essa postura não é a ausência de afeto, mas a clareza de que o bem-estar não pode estar nas mãos de ninguém. É a liberdade de apreciar relações sem se tornar refém delas. E quem observa essa independência percebe que não conseguiu quebrar você, apenas revelou sua solidez. Marco Aurélio dizia que a verdadeira riqueza está na alma preparada. Dinheiro, status ou vínculos podem ser tirados, mas a paz interior cultivada com disciplina jamais pode ser roubada. A autossuficiência nasce do treino diário, reflexão, autocontrole e escolha consciente de não depender do que está fora de alcance. Quando rejeitado, quem possui essa riqueza não entra em desespero, pois sabe que nada essencial foi perdido. A rejeição se torna teste e também prova da fortaleza construída. Aquele que se conhece não precisa correr atrás de justificativas. O valor pessoal não é a moeda nas mãos do outro, mas patrimônio guardado dentro de si. Essa certeza desarma quem acreditava poder ferir através da recusa. Opiniões alheias podem parecer montanhas, mas se tornam insignificantes diante da mente treinada. A independência interior silencia críticas e julgamentos, pois quem se guia pela própria razão não se curva a palavras externas. Quando alguém rejeita, a autossuficiência mostra que a opinião de uma pessoa não define a totalidade da sua existência. Esse silêncio não é arrogância, mas equilíbrio. Ele faz com que o julgamento de quem rejeitou se torne irrelevante, pois não há espaço para aprovação como condição de vida. O que parecia ofensa se dissolve diante da tranquilidade de quem permanece firme. Essa calma desconcerta, pois mostra que não há ferida real, apenas tentativa falha de atingir você. A maior vingança não é expor a dor do outro, mas mostrar plenitude sem precisar dele. Quem se afasta esperando que você desmorone se surpreende ao ver alguém inteiro, feliz e em paz. Essa completude silenciosa é o verdadeiro castigo, pois desarma o orgulho e provoca reflexão em quem rejeitou. A autossuficiência, nesse sentido, não é apenas defesa, mas ataque invisível. Não há palavras, apenas presença firme e tranquila. O outro percebe que não era indispensável, e o arrependimento nasce da constatação de que você seguiu em frente com grandeza. Essa é a vitória estoica. Triunfar sem levantar armas, apenas mostrando que sua vida já é completa em si mesma. Há algo quase desconcertante na experiência de ser ignorado por quem se esperava reação. O silêncio, quando sustentado com firmeza, funciona como um espelho invisível. Devolve ao outro a própria inquietação, expondo vazios que antes estavam escondidos. Essa é a força da indiferença estoica, não um gesto de desprezo, mas uma arma silenciosa que revela verdades incômodas. Ao rejeitar, muitos acreditam que a ausência de resposta será simples de suportar. Porém, quando encontram apenas indiferença, surge uma sensação estranha: o vazio. Esse reflexo devolvido mostra que o suposto poder de rejeitar não trouxe satisfação real. Marco Aurélio dizia que cada pessoa é responsável pela qualidade de seus próprios pensamentos. Logo, quando alguém vê no outro apenas calma, é obrigado a encarar a própria solidão interior. A indiferença funciona como espelho porque não oferece distrações. Sem brigas ou justificativas, quem rejeitou se vê obrigado a olhar para dentro e reconhecer que talvez a decisão tomada não tenha sido tão firme quanto parecia. Grande parte das rejeições nasce de orgulho e de uma expectativa, a de que o outro continuará tentando, buscando, insistindo. Quando isso não acontece, instala-se a dor de não ser mais o foco. A mente, acostumada com a centralidade,
estranha a falta de atenção. A indiferença mostra de maneira silenciosa que ninguém é insubstituível. Esse incômodo é forte porque atinge o ego diretamente. O silêncio, longe de ser fraqueza, mostra que você não está preso a papéis impostos pelo outro. O desinteresse controlado ensina uma lição. Quem acreditava ser indispensável descobre o contrário. Quando não há reação, a mente de quem rejeitou começa a revisitar a própria decisão. Perguntas silenciosas surgem. Será que agi certo? Será que perdi algo valioso? O estoicismo ensina que não devemos controlar pensamentos alheios, mas podemos plantar a semente da dúvida através de nossa postura. A indiferença rega essa semente. O espelho da calma obriga o outro a revisitar o passado e reconsiderar ações. Essa revisão mental é incômoda, pois revela que a rejeição não trouxe a vitória esperada. O silêncio não é resposta direta, mas se transforma em pergunta constante na mente de quem partiu. Por fim, a consequência mais clara da indiferença é a solidão que se instala em quem rejeitou. A ausência de reação cria um espaço vazio impossível de preencher com orgulho. Esse castigo não é vingança planejada, mas fruto natural da postura serena. Epicteto dizia que ninguém pode escapar das consequências de seus próprios atos. Assim, a solidão é apenas o retorno da escolha feita. O espelho da indiferença devolve ao outro aquilo que ele mesmo plantou. E quanto mais tempo passa, mais dolorosa se torna a percepção de que o silêncio não enfraqueceu você, apenas expôs a fragilidade de quem acreditava ter o controle. O tempo, muitas vezes, é visto como o inimigo, mas para o estoico ele se revela como o aliado mais fiel. Enquanto emoções passageiras se agitam, o tempo trabalha em silêncio, revelando verdades ocultas e expondo arrependimentos. É nesse intervalo que a rejeição perde força, e quem parecia seguro passa a enfrentar o peso de suas próprias escolhas. Logo após a rejeição, o orgulho cria a ilusão de vitória. Porém, conforme os dias passam, esse orgulho se desgasta e dá lugar à reflexão. O tempo tem o poder de expor arrependimentos que estavam escondidos, pois afasta a cegueira das emoções momentâneas. Marco Aurélio lembrava que nada escapa ao fluxo do tempo, e nele até as decisões mais firmes podem revelar-se frágeis. Quem rejeitou, ao se confrontar com a passagem dos dias, passa a sentir falta do que antes desprezou. Esse processo acontece de forma lenta, quase imperceptível. Pequenas lembranças retornam, gestos, conversas, presenças. O que parecia descartável ressurge como ausência incômoda. O tempo se torna, assim, juiz silencioso das escolhas. A ausência não é apenas vazio. Ela se transforma em presença constante na memória. A cada dia em que o silêncio permanece, quem rejeitou revive mentalmente a falta. O que era comum torna-se raro, e o valor só é reconhecido quando já não está disponível. Essa lembrança viva se intensifica com o tempo, pois a mente insiste em revisitar o que perdeu. O estoicismo ensina a não implorar pelo retorno de ninguém, mas confiar no curso natural das coisas. Assim, o afastamento consciente cria espaço para que o outro experimente o peso da ausência. Cada dia, cada semana, cada mês amplia o efeito dessa distância. Decisões tomadas sob emoção frequentemente trazem consequências inesperadas. A rejeição, muitas vezes, nasce de impulsos, orgulho ferido, desejo de provar poder ou simples impaciência. No entanto, o tempo cobra caro por essas escolhas precipitadas. À medida que as emoções esfriam, a mente revisita o passado e percebe a gravidade do que foi perdido. Esse efeito tardio é inevitável. Epicteto dizia que não podemos escolher as consequências, apenas as ações. Assim, quem rejeitou acaba descobrindo que a decisão, aparentemente leve, carregava um peso invisível. Esse peso só se revela com a passagem dos dias, tornando o arrependimento inevitável. O estoico compreende que a paciência é mais poderosa do que qualquer resposta imediata. Não há necessidade de vingança ativa, pois o tempo cumpre esse papel. A serenidade diante da rejeição mostra a confiança em que o curso natural revelará a verdade. Quem permanece firme, sem pressa, assiste em silêncio ao desenrolar das consequências. A paciência não apenas protege, mas também fortalece. Enquanto o outro luta contra a inquietação que o tempo provoca, você cresce em disciplina e domínio próprio. Essa diferença de posturas amplia ainda mais o contraste. De um lado, a serenidade; do outro, o peso do arrependimento.
Existe uma força quase invisível em escolher não responder quando todos esperam barulho. O silêncio, longe de ser vazio, é carregado de significado. No estoicismo, ele se torna uma arma sutil que não precisa de confrontos para mostrar grandeza. A verdadeira vitória, muitas vezes, está em permanecer quieto e firme. Reagir de imediato é entregar o controle ao outro. Aquele que provoca ou rejeita deseja despertar uma resposta para reafirmar sua posição. Ao não reagir, você retira esse poder de suas mãos e mostra que suas emoções não são manipuláveis. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos afetam, mas o juízo que fazemos deles. Ao suspender a reação, você afirma que não será refém das atitudes alheias. Esse domínio desconcerta, pois quebra expectativas. O silêncio não é submissão, mas sinal de que você governa a si mesmo. Essa firmeza é, em si, uma vitória sobre o orgulho de quem tentou diminuir você. Quem se mantém tranquilo diante da rejeição, transmite uma força que não precisa ser explicada. A serenidade é a marca de quem não depende da aprovação externa para seguir em frente. Marco Aurélio dizia que a mente imperturbável é invencível. Essa calma, quando sustentada, mostra ao outro que sua ausência não tem o poder de destruir você. O contraste é evidente. De um lado, alguém que esperava lágrima ou raiva. Do outro, você, sereno. Essa diferença cria um desconforto profundo, pois revela que sua vida continua em equilíbrio, mesmo sem a presença de quem partiu. Muitos acreditam que precisam de palavras para encerrar um ciclo, mas o silêncio é, por si só, uma resposta completa. Ele encerra a discussão, sem alimentar novas brigas. É o equivalente a fechar uma porta sem precisar trancá-la. O simples ato de não abrir mais já basta. A ausência de conflito demonstra maturidade e força. Ela mostra que você não precisa provar nada para ninguém. Ao invés de prolongar batalhas inúteis, o silêncio encerra o capítulo com dignidade. E esse fim sereno pesa mais na consciência de quem rejeitou do que qualquer discussão poderia pesar. Embora pareça vazio, o silêncio deixa marcas. Ele ecoa na mente de quem esperava reações e encontra apenas calma. Essa ausência sonora se transforma em lembrança persistente, mais poderosa do que longos discursos. O silêncio revela que sua força está além de justificativas. Esse eco se torna incômodo justamente porque não há como combatê-lo. Palavras podem ser respondidas, mas o silêncio não oferece brechas. Ele permanece, firme, revelando grandeza e impondo respeito. No fim, esse eco silencioso é a vitória estoica. Vencer sem levantar a voz. É curioso como o impulso natural diante da rejeição é reagir, discutir, justificar ou tentar provar valor. Porém, a filosofia estoica mostra que a verdadeira força surge justamente no oposto, na escolha consciente de não responder. Essa decisão, que parece simples, transforma toda a dinâmica da situação e devolve o poder a quem opta pelo silêncio. Quando alguém provoca ou rejeita, busca provocar uma reação. O orgulho se alimenta do desespero alheio, e cada palavra dita em descontrole fortalece a posição de quem rejeitou. Epicteto lembrava que, quando cedemos à provocação, nos tornamos escravos do outro. Ao reagir, você entrega as chaves do próprio equilíbrio. A escolha de não reagir, ao contrário, mantém o domínio em suas mãos. Esse autocontrole mostra que sua paz não pode ser manipulada por atitudes externas. A ausência de reação quebra o ciclo esperado. O outro, preparado para assistir à sua queda, encontra apenas serenidade. Essa calma desarma, pois demonstra que não houve vitória sobre você. A estabilidade diante da rejeição é a arma mais eficaz contra o orgulho. Quem permanece inabalável transmite a mensagem de que sua vida não depende de quem partiu. Marco Aurélio escrevia que a mente tranquila é como uma rocha. Ondas batem contra ela, mas não a movem. Assim também é aquele que escolhe não reagir, sólido, firme, inatingível. Essa postura causa desconforto no outro, pois revela que sua ausência não foi capaz de abalar sua estrutura interior. A força de permanecer calmo transforma-se em castigo silencioso, mais profundo do que qualquer resposta imediata. Ação é escolha consciente. Reação, impulso. A diferença é enorme. Reagir de forma apressada coloca você nas mãos das emoções, mas agir com calma é sinal de sabedoria.
O estoicismo ensina que devemos agir apenas quando a razão está no comando, nunca quando somos guiados por paixões momentâneas. Ao não reagir, você não está sendo passivo, está escolhendo agir de maneira superior. Sua decisão de permanecer quieto é uma ação estratégica, pensada e forte. Ela protege sua dignidade e impede que você se rebaixe ao nível da provocação. Essa diferença é o que separa o sábio do impetuoso. O maior triunfo não é vencer o outro, mas dominar a si mesmo. Quem consegue controlar emoções diante da rejeição alcança a verdadeira liberdade. Epicteto dizia que não é livre aquele que é movido por paixões, mas sim quem sabe governar suas reações. Ao escolher não reagir, você mostra independência emocional. Esse domínio não passa despercebido. Quem rejeitou percebe que não conseguiu manipular sua paz. O silêncio, nesse caso, é declaração de vitória. Você venceu não apenas o momento, mas também a si mesmo. Esse triunfo interior é permanente e não pode ser tomado por ninguém. À primeira vista, a rejeição parece apenas uma ferida dolorosa. Porém, para os estoicos, ela é mais do que uma experiência amarga. É um campo de treino. Cada recusa recebida se transforma em oportunidade de fortalecer a alma, aprender a lidar com perda, se cultivar uma liberdade que não depende da aprovação de ninguém. A dor inicial da rejeição é inevitável, mas o que fazemos com ela define nosso crescimento. Marco Aurélio lembrava que tudo pode ser convertido em virtude se for encarado com sabedoria. A dor não precisa ser peso, pode ser lição. Ao invés de mergulhar em autopiedade, o estoico observa a recusa como teste de resistência. Essa mudança de olhar transforma sofrimento em aprendizado. O episódio, antes visto como fracasso, torna-se degrau para amadurecimento interior. Assim, a dor não é inútil. Ela cumpre o papel de revelar nossas fragilidades, ao mesmo tempo, abrir espaço para reforçar a disciplina emocional. Grande parte do sofrimento diante da rejeição vem do apego. Criamos expectativas, acreditamos que o outro é indispensável e nos prendemos à ideia de permanência. O estoicismo ensina que tudo é transitório, inclusive as relações. O desapego não é frieza, mas reconhecimento da impermanência. Ao praticar o desapego, você se liberta da prisão de querer controlar o que não depende de si. A rejeição, nesse sentido, é um lembrete poderoso. Nada é garantido, e isso não precisa ser motivo de desespero. Pelo contrário, é chance de viver de forma mais leve, sem correntes invisíveis. Aceitar uma recusa sem perder a compostura exige disciplina. É fácil reagir com raiva, difícil é manter a calma. O treino da alma acontece justamente nesses momentos. Epicteto dizia que não devemos desejar que os acontecimentos sigam nossa vontade, mas sim desejar que aconteçam como são. Ao aplicar essa ideia, a rejeição deixa de ser tragédia e passa a ser exercício de domínio próprio. Cada recusa enfrentada fortalece a mente. Com o tempo, aprendemos a não depender de resultados externos para permanecer firmes. A disciplina se torna escudo, protegendo contra novas dores e transformando cada obstáculo em treino constante. A verdadeira grandeza não surge em momentos de conforto, mas no enfrentamento de dificuldades. A alma que passa pela rejeição e escolhe crescer sai mais forte do que antes. Essa força não é visível de imediato, mas se manifesta em atitudes, calma e confiança futuras. Quem aprende a crescer com a perda descobre que nada externo pode destruí-lo. A rejeição, nesse contexto, não é derrota, mas forja. O fogo da dor molda caráter, resiliência e sabedoria. Assim, o que parecia apenas ferida se revela como vitória interior, discreta, mas duradoura. Em meio à rejeição, a tentação mais comum é se curvar, implorar, justificar ou até se humilhar para recuperar espaço perdido. No entanto, o estoicismo mostra que a verdadeira grandeza não está em tentar voltar ao lugar de onde fomos retirados, mas em permanecer firmes. É na postura serena que se revela a força invisível capaz de desarmar qualquer julgamento. Quando alguém rejeita, a mente sugere estratégias de submissão. Se eu me desculpar mais uma vez, se eu implorar atenção, talvez me aceitem de volta. Mas cada gesto de rebaixamento entrega poder ao outro e enfraquece a própria dignidade. Epicteto lembrava que ninguém pode tirar de nós o que depende apenas da nossa vontade. Ao não se rebaixar, você afirma silenciosamente que seu valor
não está em mãos alheias. Essa escolha, embora difícil, preserva a essência e mostra a força mesmo na perda. Manter-se ereto diante da recusa é uma vitória moral, pois demonstra que não se precisa mendigar o que não foi oferecido livremente. O desprezo tem como objetivo abalar. Ele busca provocar instabilidade, gerar dúvida e semear insegurança. Quando você responde com serenidade, frustra essa intenção. Marco Aurélio escrevia que a mente imperturbável é como fortaleza contra ataques externos. Permanecer estável diante do desprezo é mostrar que sua vida não depende da opinião de uma pessoa. Essa estabilidade não é frieza, mas clareza. Você sabe que não pode controlar a visão alheia, mas pode controlar a forma como reage a ela. Esse domínio é a prova de verdadeira grandeza. A rejeição muitas vezes empurra as pessoas a se contradizerem. Elas dizem ou fazem coisas apenas para recuperar afeto, traindo seus próprios princípios. O estoico, porém, busca coerência. Seu caráter não muda ao sabor de sentimentos externos. Ele permanece igual, fiel a seus valores, mesmo quando a aprovação é retirada. Manter o caráter inabalado é afirmar que a rejeição não tem poder de corromper você. Essa postura revela uma força silenciosa que, cedo ou tarde, será reconhecida até por quem tentou diminuí-lo. A firmeza diante da pressão é uma das maiores provas de sabedoria prática. A rejeição dói, mas também oferece herança valiosa, a dignidade preservada. Quem resiste à tentação de implorar descobre que saiu da situação mais íntegro do que entrou. Essa dignidade é invisível, mas se manifesta em confiança, paz e respeito próprio. Epicteto dizia que não devemos buscar aplauso externo, mas viver de forma que sejamos suficientes para nós mesmos. A dignidade conquistada no silêncio é riqueza que não pode ser tirada. É ela que transforma a dor da rejeição em símbolo de grandeza. E essa grandeza não precisa de palco, basta permanecer firme. É curioso perceber como, mesmo sem intervenção direta, a vida encontra formas de reequilibrar o que parecia injusto. O estoicismo não promete vingança, mas ensina que o destino, silenciosamente, devolve a cada um o peso de suas escolhas. A rejeição, que parecia vitória imediata, cedo ou tarde se converte em lembrança amarga para quem acreditou ter o controle. Toda decisão traz consigo consequências, e negar a alguém que oferecia presença genuína tem seu preço. Epicteto dizia que não devemos nos iludir. Cada escolha é semente que germina no tempo certo. A rejeição, por mais que pareça definitiva, retorna ao rejeitador como lembrança incômoda. O que foi negado ressurge em forma de saudade, arrependimento ou vazio. Esse retorno não precisa de intervenção sua. Ele é inevitável, pois faz parte da ordem natural das coisas. Assim, a justiça do destino não é visível de imediato, mas se revela quando o coração de quem rejeitou percebe a perda real. Quem abandona acredita que estará livre, mas o vazio acompanha como sombra. A ausência daquilo que antes era constante começa a pesar nos dias comuns. Pequenos detalhes, um gesto, uma palavra, um silêncio, se transformam em lembranças recorrentes. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode fugir de sua própria consciência. O vazio é exatamente isso. A mente cobrando por algo que foi desperdiçado. Esse peso não é castigo imposto por você, mas consequência natural da escolha feita. É a própria vida lembrando que nada é desprezado sem custo emocional. O estoicismo ensina que a vingança ativa é perda de energia. Não é necessário planejar o retorno da dor ao outro, pois a vida cumpre esse papel sozinha. Cada decisão impensada traz consigo lições inevitáveis. Quando alguém rejeita, acredita ter vencido, mas com o tempo descobre que não há vitória em desprezar o que tinha valor. A grandeza está em permitir que a própria realidade se encarregue de ensinar. Essa postura preserva sua paz e mostra confiança na ordem do universo. O aprendizado alheio não depende de você, mas da marcha natural do destino. Todas as escolhas geram equilíbrio, mesmo que pareçam injustas no início. A rejeição não foge dessa regra. Quem foi firme e permaneceu em silêncio colhe serenidade, enquanto quem rejeitou colherá reflexões incomodas. O equilíbrio não precisa ser forçado, porque ele se impõe naturalmente. Epicteto afirmava que devemos desejar que as coisas aconteçam como são. Nesse desejo se encontra a verdadeira paz. Confiar no equilíbrio natural é aceitar que o destino, invisível e constante, devolve a cada um aquilo que semeou.
A rejeição, então, deixa de ser derrota e se torna prova da justiça silenciosa da vida. Poucas coisas despertam mais impacto do que ver alguém florescer justamente após ter sido rejeitado. Aquilo que parecia fim se transforma em ponto de virada. O estoicismo ensina que não controlamos a forma como somos tratados, mas controlamos o que fazemos com isso. A rejeição, portanto, pode ser combustível para a mais profunda das transformações. Ao rejeitar, muitos acreditam que você irá desmoronar. O roteiro previsto é o da fraqueza, lágrimas, desespero, submissão. Quando, em vez disso, você cresce, surpreende e desmonta toda a expectativa. Epicteto dizia que não importa o que os outros façam, mas sim como você reage. O crescimento pessoal é, nesse sentido, a resposta mais poderosa. Transformar a dor em força mostra que sua vida não se define pelo olhar de ninguém. Essa evolução não é apenas vingança silenciosa, mas vitória íntima. Cada passo firme após a recusa mostra que sua grandeza não dependia da aceitação alheia. O que pareceu perda é, na verdade, matéria-prima para a mudança. A rejeição mostra pontos frágeis, desperta novas perspectivas e força a sair da zona de conforto. Os estoicos viam nos obstáculos uma oportunidade de treino da alma. Assim, cada recusa recebida se torna combustível. A energia que poderia ser gasta em lamentações é convertida em esforço para melhorar, aprender, fortalecer. Esse processo cria transformação genuína. A rejeição, antes vista como derrota, passa a ser a centelha que iniciou uma trajetória de crescimento que não teria acontecido sem ela. O maior impacto não está em revidar, mas em se tornar alguém maior sem precisar de confronto. Marco Aurélio escrevia que a melhor vingança é não se parecer com quem nos faz mal. Crescer em silêncio, sem rancor, é brilho que não pode ser apagado. Quem rejeitou percebe, cedo ou tarde, que seu afastamento não destruiu você, apenas abriu espaço para a evolução. Esse brilho não precisa ser exibido com ostentação. Ele se manifesta naturalmente em atitudes, escolhas e serenidade. O contraste entre expectativa de fraqueza e realidade de força fala mais alto do que qualquer palavra. Transformações reais não precisam de anúncios. Quando você muda, a própria vida se encarrega de mostrar. Aqueles que rejeitaram esperavam uma versão frágil, mas encontram alguém fortalecido. Essa mudança silenciosa surpreende, desarma e impõe respeito. O estoicismo ensina que não devemos buscar a aprovação externa, mas viver em conformidade com a razão e a virtude. Essa coerência gera crescimento autêntico. Assim, a rejeição se torna marco de uma mudança que não só cala o outro, mas também liberta você de dependências emocionais. É comum que o verdadeiro valor de algo só seja reconhecido quando já não está mais disponível. A rejeição, que no início parece demonstração de poder, torna-se mais tarde um peso de arrependimento. O estoicismo mostra que não precisamos buscar vingança. Basta permanecer firmes, pois a própria ausência desperta a consciência do outro para aquilo que perdeu. No primeiro momento, o ato de rejeitar traz sensação de vitória. Acredita-se que nada será perdido, que haverá sempre novas opções ou oportunidades. Com o tempo, porém, o coração começa a perceber o erro. Pequenos detalhes que antes eram ignorados passam a ser lembrados com saudade. Epicteto lembrava que a vida não tira nada sem que algo seja ensinado. Nesse caso, a lição para quem rejeitou é clara. Não se despreza alguém sem sentir o peso da perda. Esse reconhecimento é doloroso, porque nasce tarde demais. E, quanto mais o silêncio é mantido, mais forte se torna a lembrança. O arrependimento não surge de repente. Ele cresce lentamente no contraste entre o que se tinha e o que se perdeu. Gestos simples, presença constante, palavras ditas em momentos certos, tudo retorna à memória como lembrança incômoda. Marco Aurélio ensinava que o ser humano valoriza aquilo que já não está diante de seus olhos. A rejeição, portanto, cria o cenário perfeito para que esse arrependimento floresça. Esse contraste é inevitável. O presente, vazio de sua presença, realça o valor do passado. E esse passado se torna, pouco a pouco, um peso insuportável. Quando a ausência começa a incomodar, nasce também o desejo de recuperar o que foi perdido. Quem rejeitou passa a observar de longe, a procurar sinais, a tentar se reconectar.
Mas esse retorno não é fruto de amor repentino, e sim da percepção de valor que antes havia sido negado. O interesse volta, não porque você implorou, mas porque o silêncio o obrigou a enxergar sua importância. Esse movimento de busca é prova clara de que o afastamento foi vitória. O interesse renascido é testemunho do erro cometido, e você não precisou mover uma palavra para que isso acontecesse. No fim, o que mais revela o valor perdido é o silêncio. Ele não oferece justificativas, não cria desculpas, apenas mostra ausência. E essa ausência, sustentada, torna-se mensagem clara. Havia algo especial que não pode ser substituído. Epicteto dizia que a dignidade se mostra no controle do que depende de nós. O silêncio controlado é exatamente isso. Uma declaração de valor feita sem palavras. Assim, o reencontro com o valor perdido não acontece porque você exigiu, mas porque a própria vida obrigou o outro a enxergar. É a justiça natural se cumprindo sem necessidade de confronto. Poucas armas são tão silenciosas e eficazes quanto a indiferença. Não há gritos, não há discussões, apenas o peso da ausência de reação. Para os estoicos, essa postura é sinal de domínio de si mesmo. Para quem rejeitou, no entanto, torna-se um castigo invisível que cresce a cada dia. É nessa calma inabalável que o orgulho do outro encontra sua derrota. A indiferença não precisa ser encenada. Ela é simplesmente a escolha de não se deixar afetar. Essa postura, porém, é interpretada pelo outro como desdém. Quem esperava desespero encontra serenidade. E essa serenidade dói mais do que qualquer palavra ofensiva. Epicteto lembrava que não são os eventos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos deles. Para quem rejeitou, o julgamento é claro. Acreditar que perdeu importância. Essa sensação é vivida como punição, mesmo que você não tenha movido um dedo para criá-la. Assim, o castigo não é planejado, mas consequência natural do silêncio sustentado. O ego busca constantemente ser alimentado, com atenção, reações, conflitos. Quando tudo isso é negado pela indiferença, instala-se um vazio. Esse vazio desestabiliza porque mostra que o poder do outro não é tão grande quanto parecia. Marco Aurélio escrevia que o homem forte não é aquele que domina os outros, mas o que domina a si mesmo. A indiferença é a prova prática desse domínio. Ao perceber que seu orgulho não conseguiu abalar você, quem rejeitou se vê diante de uma força invisível. E essa força corrói lentamente o ego, tornando-o frágil diante da sua firmeza. A indiferença não grita, mas ecoa dentro da consciência de quem rejeitou. Cada ausência de resposta é interpretada como recado. O arrependimento nasce justamente dessa ausência. Quando não há reação, sobra apenas espaço para reflexões internas. Será que fiz a escolha certa? Será que perdi algo valioso? Essas perguntas se tornam cada vez mais frequentes, pois o silêncio não oferece distração. O arrependimento, nesse contexto, não vem porque você exigiu, mas porque o outro não consegue escapar da própria mente. A indiferença age como espelho, forçando-o a enxergar a perda. O maior triunfo não está em ver o outro sofrer, mas em seguir em paz, sem precisar provar nada. Esse triunfo é discreto, silencioso, mas absoluto. Epicteto dizia que liberdade é não depender de nada externo. Ao permanecer em paz, você demonstra essa liberdade. A indiferença, portanto, não é apenas castigo para quem rejeitou. É vitória para quem a pratica. Você vence ao não se deixar arrastar, ao mostrar que sua vida continua firme e plena. Essa grandeza, discreta e calma, é a marca final do estoico. Triunfar sem precisar levantar voz ou mão, apenas sustentando a própria serenidade. Muitos acreditam que a resposta mais poderosa é aquela cheia de argumentos, justificativas ou confrontos diretos. Porém, existe uma força ainda maior: a ausência de palavras. O silêncio, quando sustentado com firmeza, não é vazio, é mensagem. E para quem rejeitou, ele se transforma em espelho incômodo, revelando verdades que nenhuma discussão conseguiria expor. O silêncio comunica sem precisar de voz. Ele mostra que você não precisa implorar, se justificar ou disputar atenção. Para os estoicos, essa escolha é demonstração de sabedoria. Ao não responder, você impede que o outro dite o ritmo da sua vida. É como erguer um muro invisível entre você e a provocação. Quem espera reações e encontra apenas calma, percebe que perdeu o controle.
Essa ausência de resposta é, por si só, declaração de independência. Mais do que recusar o conflito, o silêncio preserva sua dignidade. Ele mostra que você é dono de si e não precisa provar nada para ninguém. Quando alguém rejeita, geralmente espera lágrimas, raiva ou insistência. Ao não oferecer nada disso, você gera um vazio que o outro não sabe como lidar. Esse vazio se transforma em desconforto, porque tira o palco do ego. Marco Aurélio dizia que a calma diante do ataque revela quem realmente é forte. O desconforto nasce porque o silêncio quebra a narrativa criada pelo rejeitador. Esse impacto psicológico é poderoso. O outro começa a perceber que não tem tanta importância quanto imaginava. A ausência de reação vira sinal de força e, paradoxalmente, causa mais dor do que qualquer discussão. Palavras ditas em raiva podem ser esquecidas, mas o silêncio sustentado se torna memória duradoura. Ele ecoa na mente de quem rejeitou, fazendo perguntas sem resposta. Será que eu perdi algo valioso? Será que deveria ter agido de outra forma? O silêncio não desaparece com o tempo. Pelo contrário, cresce. Epicteto ensinava que aquilo que não controlamos deve ser deixado em paz. O silêncio aplica esse princípio. Você não busca convencer, apenas deixa que o outro enfrente sua própria consciência. Essa lembrança se torna incômoda e constante, porque não há como apagá-la. O silêncio pesa porque não pode ser combatido. Contra palavras, há argumentos. Contra discussões, há respostas. Mas contra o silêncio, não há armas. Essa calma inabalável revela domínio próprio, algo raro e admirável. Para o estoico, esse é o verdadeiro triunfo. Mostrar que nenhuma provocação tem poder de roubar sua paz. Esse peso invisível recai sobre quem rejeitou. Ele sente que perdeu, mesmo sem que você tenha feito nada. A calma, nesse caso, não é ausência de ação, mas ação suprema. Uma escolha consciente que se transforma no castigo mais eficaz. O orgulho, em um primeiro momento, parece escudo de força. Quem rejeita acredita estar no controle, como se tivesse vencido um jogo silencioso. Mas o que os estoicos mostravam é que o orgulho, quando alimentado, não protege. Ele corrói por dentro. O que começa como triunfo logo se revela peso insuportável, que inevitavelmente conduz ao arrependimento. A recusa, no instante em que ocorre, gera sensação de vitória. O rejeitador se vê como dono da situação, acreditando ter provado superioridade. Porém, esse poder é ilusório. Marco Aurélio lembrava que o que hoje parece sólido amanhã pode se desmanchar como poeira. O falso domínio do momento não resiste à passagem do tempo. Quando a euforia inicial desaparece, resta apenas a consciência de que a decisão tomada foi precipitada. Esse poder, portanto, é apenas aparência. Alimenta o ego, mas não traz paz verdadeira. Por trás de atitudes de desprezo, muitas vezes está a vaidade. Quem rejeita para se sentir mais importante revela, sem perceber, uma fragilidade oculta. A vaidade exige aplausos, reações, confirmações de que é indispensável. Ao encontrar indiferença, esse orgulho se quebra, porque não recebe o alimento esperado. Epicteto ensinava que ninguém é forte se depende da validação alheia. O orgulho, nesse sentido, não é virtude, mas prisão. Ele obriga o indivíduo a buscar constantemente sinais de que ainda possui poder. Ao não encontrá-los, a vaidade se transforma em fraqueza exposta. O orgulho, quando alimentado demais, se torna inimigo do próprio portador. Ele gera decisões apressadas, palavras ditas em excesso e gestos impensados. Quem rejeita sob impulso do orgulho logo descobre que suas escolhas abriram feridas que não podem ser fechadas facilmente. Esse retorno acontece em silêncio, muitas vezes à noite, quando a mente não encontra distrações. O orgulho se volta contra quem o sustentou, trazendo lembranças incomodas, dúvidas e arrependimento. O que parecia vitória passa a ser lembrado como erro. Nenhum orgulho dura para sempre. O arrependimento é a herança que acompanha quem o alimentou. O estoicismo ensina que as consequências não podem ser evitadas, apenas vividas. Assim, quem rejeitou por vaidade ou impulso de superioridade, se vê inevitavelmente diante do vazio de sua escolha. Esse arrependimento é silencioso e pesado. Ele não precisa ser lembrado por você, porque já está gravado na consciência de quem partiu. O orgulho que parecia força se mostra fraqueza,
e a dor de reconhecer o erro se torna castigo maior do que qualquer punição externa. Há algo quase enigmático em observar alguém que, mesmo diante de rejeição ou desprezo, permanece sereno. Em um mundo onde a reação imediata é regra, a serenidade se torna um ato de rebeldia silenciosa. Para os estoicos, ela não é apenas calma exterior, mas verdadeira fortaleza interior, capaz de desconcertar até o mais orgulhoso dos corações. A serenidade não é passividade, mas escolha consciente de não ser arrastado pelo caos. Epicteto dizia que não é o que acontece, mas como reagimos que determina nosso destino. Quando a recusa chega, é natural sentir dor. No entanto, escolher manter-se calmo é assumir o controle da própria vida. Essa calma é domínio porque mostra que a rejeição não foi capaz de decidir quem você é. Ao permanecer sereno, você prova que o outro não possui o poder de ditar sua paz. Essa é a vitória silenciosa que o estoico busca. Quem rejeita espera ver o outro se perder em lágrimas ou raiva. Ao encontrar tranquilidade, o impacto é desconcertante. A serenidade funciona como espelho, revelando a insegurança escondida de quem acreditava estar em vantagem. Marco Aurélio lembrava que o espírito calmo é mais forte do que qualquer arma. A calma não humilha, mas expõe. Ela mostra, sem palavras, que o verdadeiro desequilíbrio não está em você, mas em quem tentou diminuir seu valor. Esse contraste desperta desconforto profundo, pois quebra o jogo de poder que o outro tentava sustentar. O equilíbrio, quando sustentado, se torna mais cortante do que qualquer resposta. Enquanto palavras podem ser rebatidas, a serenidade não oferece brechas. Ela confunde, desarma e deixa o outro sem argumentos. Essa é a arma invisível do estoico. Não reagir conforme esperam. Esse equilíbrio é construído dia após dia, através da disciplina e do autoconhecimento. Não é ausência de emoções, mas escolha de não permitir que elas controlem você. Ao praticar esse autocontrole, sua serenidade se transforma em arma poderosa contra o orgulho alheio. A vitória não está em convencer o outro ou em fazer com que se arrependa imediatamente, mas em permanecer firme, intacto. O triunfo do estoico é interno. Manter-se inteiro quando tudo ao redor sugere colapso. Essa firmeza, sustentada pelo silêncio e pela calma, se torna mensagem clara para quem rejeitou. O arrependimento do outro nasce justamente dessa firmeza. Ele percebe que não conseguiu abalar você, que sua recusa não quebrou sua estrutura. Permanecer inabalável é, ao mesmo tempo, vitória pessoal e lição silenciosa que ecoa na mente de quem partiu. Poucos percebem, no instante da rejeição, que aquele momento pode ser não um fim, mas um começo. O afastamento, por mais doloroso que pareça, abre portas invisíveis. Para os estoicos, a recusa de alguém não representa perda, e sim libertação de correntes que talvez nunca tenham sido vistas. É nesse vazio que nasce a verdadeira liberdade. Grande parte da dor diante da rejeição nasce do apego. Criamos expectativas, acreditamos que o outro é essencial e passamos a depositar nele nossa paz. Quando a recusa chega, o sofrimento revela o quanto estávamos presos. O desapego, ensinado pelos estoicos, não é frieza, mas clareza. Reconhecer que nada é permanente e que tudo pode mudar. Ao aceitar essa verdade, a rejeição se transforma em vitória silenciosa. O que parecia perda passa a ser libertação. Não estar preso ao que se foi a libertar-se para tudo o que ainda pode vir. A recusa de alguém é teste poderoso de independência. Quem é dependente desmorona. Quem cultivou a autonomia descobre força que talvez não conhecia. Epicteto dizia que somos livres quando não dependemos de nada fora do nosso controle. A rejeição, ao cortar laços forçados, oferece a chance de revelar essa liberdade. Nesse processo, a independência deixa de ser teoria e se torna prática. Você percebe que pode seguir, respirar, sorrir e viver sem precisar da validação de quem partiu. Essa descoberta é libertadora, pois coloca o poder de volta em suas mãos. Muitas vezes não enxergamos que estávamos acorrentados até que alguém nos rejeite. A recusa, nesse sentido, rompe amarras que prendiam a necessidade de aceitação. O estoicismo ensina que nada externo deve escravizar a mente. A rejeição expõe essas correntes invisíveis, ao mesmo tempo, as quebra. O que parecia tragédia se revela como libertação de uma prisão silenciosa. Não depender de um olhar,
de uma palavra ou de um gesto se torna a conquista inestimável. O afastamento do outro abre caminho para que você caminhe livre, sem peso. O silêncio após a rejeição não precisa ser vazio. Ele pode ser espaço fértil, onde nasce a liberdade. Marco Aurélio lembrava que a mente tranquila transforma qualquer obstáculo em vantagem. Nesse caso, o silêncio não é derrota, mas início de uma vida mais leve. A liberdade que floresce no silêncio não depende de barulho, apenas de consciência. Você percebe que já possui tudo o que precisa para viver com dignidade. O que parecia dor insuportável torna-se solo, onde brota a independência. Esse florescimento é a vitória estoica, a liberdade conquistada no exato lugar onde esperavam sua queda. Curiosamente, muitas vezes não é a presença que ensina, mas a ausência. Quando alguém decide se retirar em silêncio, deixa atrás de si um espaço que se torna eloquente. Para os estoicos, aprender a usar a ausência de forma controlada é sinal de sabedoria, pois ela revela mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto estamos presentes, nossas ações podem ser ignoradas ou dadas como certas. Mas quando deixamos de estar, cada detalhe ganha peso. A ausência mostra o valor que antes passava despercebido. Epicteto dizia que só damos real importância a algo quando entendemos que ele não estava sob nosso controle. O mesmo acontece nas relações. O que parecia garantido, quando retirado, mostra-se essencial. Essa ausência não é abandono vazio, mas lição silenciosa. Ela ensina mais do que 1000 discussões, pois obriga o outro a enxergar o que não quis reconhecer quando ainda tinha. A mente humana detesta o vazio. Quando alguém se afasta, o espaço deixado não fica em branco, mas é preenchido por memórias, reflexões e arrependimentos. Esse vazio se torna presença mental constante. Marco Aurélio lembrava que a mente é incapaz de permanecer ociosa. Ela revisita o passado, revive cenas e reconstrói significados. É nesse processo que o arrependimento nasce. A consciência desperta não pela insistência, mas pelo silêncio. A ausência cria desconforto, e esse desconforto obriga o outro a enxergar o peso de sua própria escolha. Retirar-se exige mais coragem do que permanecer. Um impulso natural diante da rejeição é buscar, insistir, lutar. A escolha de se afastar mostra domínio e força. Essa distância não é sinal de fraqueza, mas de grandeza. Epicteto ensinava que a liberdade nasce de não depender do que não controlamos. Afastar-se, nesse sentido, é prova de independência. A distância revela que você não precisa de aprovação para existir. Ela é a afirmação silenciosa de autossuficiência. Esse gesto desconcerta quem esperava submissão, pois mostra que a recusa não quebrou sua estrutura. Com o tempo, a ausência deixa de ser apenas falta e se transforma em memória insistente. O silêncio que acompanha o afastamento cria um eco na mente de quem rejeitou. Pequenas situações do cotidiano passam a lembrar aquilo que foi perdido. Esse eco não desaparece facilmente, porque não há substituto para a presença que se foi. O estoicismo ensina que não devemos buscar vingança ativa, pois a própria vida se encarrega de mostrar a verdade. A ausência, sustentada com firmeza, cumpre esse papel. Ela se torna lembrança constante, castigo invisível e prova de que seu valor não precisava de explicação. O arrependimento raramente aparece de imediato. Ele chega devagar, quase em silêncio, mas quando se instala, cobra um preço alto. Quem rejeitou, no calor do orgulho, acredita ter vencido. Contudo, à medida que o tempo avança, a mente começa a revisitar o passado, revelando feridas ocultas. Para os estoicos, esse arrependimento tardio é inevitável, consequência natural das escolhas feitas sem sabedoria. Muitas rejeições nascem do impulso, orgulho ferido, raiva momentânea ou desejo de provar poder. No momento, parecem decisões firmes, mas logo se mostram frágeis. Marco Aurélio lembrava que é tolice deixar-se arrastar pelas paixões, pois elas distorcem a visão da realidade. Assim, o ato de rejeitar, feito sem reflexão, planta sementes de arrependimento. Esse impacto não aparece logo. É percebido depois, quando as emoções esfriam e a mente avalia com clareza. O que antes era certeza passa a ser visto como erro. O arrependimento vive no contraste entre o presente vazio e o passado cheio de significado. Ao se lembrar de gestos, conversas e presenças que antes eram ignoradas,
Quem rejeitou começa a sentir o peso da decisão. A mente revisita, repete e reinterpreta situações antigas. Epicteto dizia que não devemos lutar contra a realidade, mas aceitá-la. Contudo, para quem rejeitou, essa aceitação se torna dolorosa. Cada lembrança traz incômodo, pois revela que o valor só foi reconhecido tarde demais. Esse retorno constante ao passado é a punição silenciosa que o tempo impõe. A ausência que parecia leve no início se torna peso. A vida segue, mas o vazio persiste, lembrando a cada instante que algo foi perdido. Esse vazio é fruto da consciência. Não foi a perda de qualquer pessoa, mas de alguém que oferecia presença única. O estoicismo ensina que a alma sofre, não pelo que acontece, mas pelo valor que dá ao ocorrido. E quando se percebe o real valor do que foi desprezado, o vazio cresce. Esse espaço interior não pode ser facilmente preenchido. Nenhuma nova relação apaga completamente a ausência daquele que foi rejeitado. As memórias retornam como ondas, inesperadas, insistentes e impossíveis de controlar. Elas invadem dias comuns e noites silenciosas, lembrando escolhas feitas no passado. Essa repetição não é castigo imposto por você, mas consequência natural da mente que não encontra paz. Para o estoico, esse retorno é parte da ordem natural. Toda ação traz consigo sua consequência. Quem rejeitou colherá não apenas silêncio, mas a dor de revisitar incessantemente aquilo que perdeu. Esse é o preço do arrependimento tardio. Uma dívida que não pode ser paga com desculpas, apenas suportada pela consciência. Em um mundo de reações impulsivas, ser constante é quase uma forma de revolução. Muitos oscilam entre raiva, desespero e imploração diante da rejeição. Já o estoico, ao contrário, mantém postura firme, dia após dia, como uma rocha diante do mar. Essa constância silenciosa é tão poderosa que se torna castigo invisível para quem esperava ver instabilidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o gostei, se puder, apoie com valeu aqui no YouTube. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo reflexões como essa. E comenta aqui embaixo a palavra constância, para mostrar que você ficou até o final.